Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Mais um dia de live, mais um dia de conhecimento, mais um dia de bate-papo e com conteúdo bacana hoje, tá? Eu me chamo Jairo Teles, sou conselheiro em Independência Química, sou idealizador desse canal, Recuperação em Foco. E hoje a gente trouxe um profissional bem bacana para poder articular com a gente e a gente conhecer um pouquinho mais do lado profissional, pessoal, do nosso querido psicólogo Luan. Então, eu vou colocar uma vinheta para a gente começar o nosso bate-papo. Sejam todos muito bem-vindos. Muito legal, agora na íntegra aqui com todo mundo online. Obrigado vocês que estão acessando pela plataforma Facebook, e você também que está acessando pela plataforma do YouTube. Galerinha, para que vocês consigam comentar e a tua foto seja aparecida no comentário, você precisa fazer uma inscrição bem rápida. Você que está fazendo vendo a nossa live pelo Facebook, então você acessa aí, ó, esse endereço que está passando no rodapé, streamyard.com/Facebook. Como que você encontra esse endereço? Clica no meio da tela, você vai ter a descrição falando um pouquinho do que a gente vai falar hoje, e aí lá embaixo tem um endereçozinho azul, você clica lá, vai ser direcionado a outra página, você faz o acesso lá, e é muito simples, muito rápido. Aí você volta para cá e já está tudo certo para você contribuir conosco aqui, dando seu boa noite, fazendo seu comentário em relação ao que a gente estiver falando aqui, tá bom? E aí aparece a tua foto para a gente saber de onde você está falando. E também, vocês que estão falando aí pela plataforma do YouTube, faça o seu comentário, tá? Compartilhe as nossas lives, aciona o sininho lá do nosso canal, que faz parte também do engajamento da nossa página. Então, que vocês sejam muito bem-vindos ao canal, tá? Hoje nós temos um psicólogo, né, o Luan, trazendo um contexto hoje muito interessante, né, que é o papel da psicologia na dependência química. E aí, Luan, muito bem-vindo ao canal Recuperação em Foco. Gostaria que você se apresentasse para todos e para que eles percebam e entendam quem você é. Por gentileza. Certo. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, Jairo. Obrigado aí pela oportunidade. Meu nome é Luan, sou psicólogo. Eu atuo aqui na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo. Atuei bastante já em clínicas, né, no tratamento de álcool e droga. E consultório particular também, né? Atualmente estou ficando mais no consultório particular, mas tenho aí alguns anos de experiência nessa área. E hoje vamos estar aí compartilhando com a galera alguns assuntos aí interessantes sobre o papel da psicologia no tratamento de dependência de álcool e drogas e o que mais a galera quiser saber. Legal, legal. Luan, grande satisfação em receber você aqui no canal, né? No canal, eu costumo sempre dizer para as pessoas que é um canal familiar, onde você tem aqui acesso, né, a todas as nossas redes sociais. Eu coloco aqui também para vocês acessarem aí, e vocês
perceberem que, de fato, é um canal que você tem ouvido, né? Entre lá, acesse lá, contribua conosco, né? Faça o teu comentário, faça a tua pergunta, a tua dúvida, que você vai ser muito bem acolhido. Tá bom, gente? Aí tá todos os nossos canais. Se você quiser acessar, compartilhar os nossos momentos aqui de live, compartilhar o nosso material, que também a gente coloca diariamente na rede social, fiquem à vontade, tá bom? Luan, vamos começar hoje. Eu queria saber, né, de você, como que você quis trilhar essa área da psicologia, o que te levou, se você tinha alguém na família que estava fazendo psicologia, o que te levou, né, a ser essa pessoa altruísta, que eu acho que todo psicólogo tem um pouco de altruísta, né? Então, eu queria saber um pouquinho do início da tua história. Fala para nós. Você fala com relação à psicologia ou à área da dependência? Da psicologia, depois a gente entra na dependência. Da psicologia. Bom, vamos lá. Cara, eu sempre tive vontade de ter essa formação, né? Sempre passou pela minha cabeça ser psicólogo, né? E até uma história interessante, né? Porque eu falo bastante para as pessoas em questão de que estão em dúvida de que carreira seguir, sabe? Uhum. É muito difícil a gente encontrar aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente tem uma certa facilidade, né? Porque já faz parte de nós, né? Então é muito difícil a gente encontrar isso, né? Uhum. Parece que é algo muito comum, então você não consegue enxergar, né? E quando eu escolhi a psicologia, eu trabalhava eu estudava numa escola e eu trabalhava na sala de estudos dessa escola. E às vezes eu ficava na entrada da sala de estudos, na recepção, sabe? E nessa recepção as pessoas às vezes paravam e a gente ficava conversando, né? Conversando. E essa época de escola, eu não me recordo, mas eu não lembro se era terceiro colegial, se era cursinho, eu não me recordo. Mas eu estava no momento de escolher a profissão, né? E eu gostava muito de ficar ali. Eu via que muitas pessoas paravam para ficar conversando comigo, né? Uhum. E contavam muitas coisas pessoais, sabe? E aquilo a gente ficava horas conversando. E foi aonde eu parei para pensar. Eu falei, cara, acho que assim, eu ficar conversando com as pessoas, ouvindo elas, tentando ajudar, né? Eu falei, isso me agrada, pensei comigo. Porque eu ficava horas e eu saía de lá bem, sabe? E aí foi onde acendeu uma luz. Eu falei, cara, uma profissão que se parece, eu não conhecia, né? Não sabia como que era a profissão. Mas eu falei, uma profissão que mais se parece com isso é a psicologia, né? Onde a gente ouve, a gente ajuda as pessoas, né? E eu não me incomodava com isso. Então foi daí que eu tomei esse norte, sabe? Falei, vou seguir psicologia, estou até hoje, não me arrependo, gosto muito do que eu faço e estou bem realizado. Legal, legal. Eu tenho eu não tenho um curso de psicologia, mas eu tenho essa questão muito forte dentro de mim, sabe, Luana? De ter um olhar mais criterioso, um olhar mais acolhedor, um olhar mais para essas questões sociais. E aí eu estou ingressando num curso de psicanálise, assim, embora eu tenha muita prática de comunidade terapêutica, de abordagem, de manuseio, de entendimento, de orientação, de intervenção, eu não tenho ainda um curso que me certifique, né, nessa área. Mas eu sou, sim, uma pessoa que eu tenho isso, sabe? Quando eu ouço algumas pessoas, eu falo, puxa vida, né? Vamos entender, né? E aí, uma vez, eu falando com as pessoas que trabalhavam comigo e estavam direcionando algum trabalho, eles falavam assim, se você estiver nessa área, se você não tiver
escuta reflexiva, interesse genuíno e empatia, cara, você pode sair, procurar ser vendedor, procurar ser outra coisa, porque aqui você não consegue entrar. E é Verdade. isso, cara. É isso. A gente precisa ter a escuta reflexiva. O que que é? Eu vou acolher aquilo que a pessoa está me dizendo e vou refletir junto com ela para poder entender toda a dinâmica que está passando no momento, na circunstância, para que a gente consiga desenvolver uma saída daquele problema, daquele desafio, daquele momento que está passando. Então, eu acho que é muito interessante esses três pilares aí, né? É, extremamente importante. Você estava falando aí, eu lembrei, né? Quando eu era criança, eu falava para minha mãe que eu queria ser filósofo. Então eu não fugi muito disso, porque a linha que eu sigo hoje na psicologia é a fenomenológica existencial e é uma linha mais embasada na filosofia, né? Uhum. Então não fiquei fora, já tinha algo lá atrás, né? Já tinha despertado alguma coisa bem interessante. Que legal, É, cara. Legal. E aí, a tua experiência dentro de comunidade terapêutica foi logo em seguida que você se formou, assim, ou já fez o teu estágio, e daí você partiu para essa área? Porque você tem bastante gabarito, né? Você tem bastante tempo que você trabalhou com isso, né? é, bastante tempo. Na verdade, assim, na faculdade, no último ano de faculdade, a gente faz alguns estágios. Uhum. E estágios práticos. E eu entrei em um grupo, porque assim, na faculdade você escolhe alguma área da psicologia para fazer estágio. E eu escolhi a área de instituições, Uhum. comunidades e instituições, parte mais social, sabe? Uhum. E, e aí, cara, eu precisava de alguma instituição para eu fazer o estágio, né? E surgiu a oportunidade de eu fazer numa comunidade de dependência de álcool e droga, bem simples, mas assim, muito simples, sabe? Bem social mesmo, Uhum. de doações. E esse foi, assim, o meu primeiro passo nesse ramo, vamos dizer assim, né? Nesse contato aí com a dependência. E eu fazia, a gente era em dupla, né? Eu e mais uma colega, e a gente fazia muito atividade em grupo lá, sabe? Dinâmicas. E eu gostava muito, de verdade. Assim, você percebia a eficiência que tinha, sabe? A galera se sentia bem. Depois da dinâmica, eles eram outras pessoas, sabe? Então, assim, a gente conseguia desempenhar um trabalho bem legal. Uhum. Beleza. Esse foi o estágio, acabou a faculdade. Ah, depois disso, depois que eu me formei, surgiu uma oportunidade. Eu tinha um amigo psicólogo, fez faculdade comigo, mas ele era um ano a mais na faculdade. Uhum. Então, quando eu era recém-formado, ele já fazia um ano que já era psicólogo. Ele me indicou, tinha uma clínica de álcool e droga que estava precisando de psicólogo, e ele me indicou. E como eu tinha feito os estágios na faculdade, eu achei interessante, porque eu falei, pô, eu já trabalhei com isso, eu gostei, né? E aí entrei nessa clínica, e aí uma coisa foi puxando a outra, né? Porque aí eu entrei nessa clínica, dessa clínica eu fui para outra, depois eu fui para outra, depois eu fui para outra, as pessoas foram me conhecendo nesse meio, me chamando para isso, para aquilo outro, e cheguei onde eu tô. Legal. Legal. A comunidade terapêutica nos dá uma base gigantesca, né, de atendimento, de nos dá uma base de como é a rede, né? Isso é fantástico, o trabalho feito com a rede. Assim, bem certo que existe alguns lugares que a rede não se conversa muito, né? E aí dificulta o nosso trabalho entre assistente social, área da psicologia, área técnica, enfim. Mas quando Perfeito. você está dentro de uma comunidade onde faz o negócio ficar redondo e assiste o acolhimento de fato em todas as áreas e de todas as fases do tratamento, cara, é bacana que você tenha uma visão ampla, né? Inclusive um É, pouco até de política pública, né? exato, exatamente. E eu trabalhei em lugares
lugares, tanto particular quanto do governo, né? Então, você consegue ver as duas. Na particular, já não tem tanto essa questão da política pública, né? Mais nessas governamentais aí, né? Custeada pelo governo. Né? Essas comunidades terapêuticas, com Senapred, com o programa Recomeço, né? Aí você trabalha bastante políticas públicas. Na particular, já é um pouco diferente. Sim, tem a metodologia própria, né? Até na particular ainda tem um suporte mais amplo, né? Porque consegue contratar, por exemplo, médico clínico geral, médico psiquiatra, enfermeiro, né? Enfim, então você consegue aí um maior leque de profissionais, né? Na particular, eu tive muito contato com o paciente de dependência, os problemas dele e família, sabe? Porque tinha as visitas e tudo mais, então era muito legal, porque a gente conseguia fazer essa junção, sabe? Que eu acho muito importante, né? Família e o paciente que está ali acolhido. Né? Até porque depois do tratamento ele volta para a família. Então é importante trabalhar esses laços aí. Na particular, você vê muito isso. Mais do que na governamental, porque tem muito morador de rua, tem muitas pessoas que não vê mais a família, e aí entra o trabalho do assistente social, que é maravilhoso, né? Onde consegue resgatar a família, mas é mais dificultoso, assim, sabe, na governamental, né? Porque às vezes você encontra a família no final do processo. Exato. Entende? Então, tem isso também. E aí, quando você encontra, né, a família no final do processo, o que Quando acontece? encontra, exato. Você precisa trabalhar em dois vieses daí. Um, que é você acreditar no acolhido, que ele precisa de fato voltar para a família. Mas ele fala, meu, mas que família? Eu estou há tantos anos longe da família. Quem que vai me acolher? Não tem para onde ir. Aí você trabalha, né, de uma maneira terapêutica, junto com o aconselhamento, junto com a assistência social, dizendo para ele e conscientizando ele que ele precisa sim voltar de uma maneira ou de outra, né? E aí você também trabalha com um ente querido. Pô, mas tantos anos faz que você não vê o teu familiar, mas agora, por que eu vou ter contato com agora? Aí você entra no setting terapêutico de uma outra dinâmica, um outro olhar, né? Para que você consiga ligar um lado com o outro. Cara, é um trabalho, né? A longo prazo, às vezes, né? Bem certo. Eu já vi, Luan, não sei se, claro que você deve ter visto, mas eu já vi pessoas que estavam terminando o tratamento na fase de reinserção social, ou seja, a reinserção social dele era o seguinte, era sair, pegar o ônibus na porta da comunidade, passar o dia fora, que não tinha família, e aí nos prazos, assim, de terminar o tratamento entre 19, 15 dias para terminar, aí a assistência social vem, olha, descobri que tem um familiar teu em tal cidade, e aí, meu, como é que a cabeça do cara, aí como é que você centraliza ele dentro do tratamento? Porque, né, a, a intuição dele é falar, não quero nada, estou saindo daqui agora, já estou desenhando alguma coisa, você já está montando com ele um plano pedagógico para ele sair, e aí, meu, vou ter que refazer de novo, né? Então... Exatamente. E aí a gente entra no tema, né, da live, o papel da psicologia no tratamento da dependência, né? Porque isso daí, na linha que eu trabalho, a gente chama de faxiades da vida, né? O que é isso? Inesperado. Inesperado da vida. Né? E o inesperado para o dependente químico é um caos. Né? Então, é aí que entra também a psicologia, sabe? É importante que a pessoa que está em tratamento, o acolhido, aprenda a ter essas habilidades sociais, sabe? Porque nem sempre vai sair como planejado. Né? Quase nunca vai sair como planejado. Né? Mas realmente, já aconteceu muito disso. Muito. E tinha acolhido que nas reinserções sociais, né, não tinha para onde ir,
e às vezes optava por ficar na comunidade, porque não tinha para onde ir. E aí a gente fazia algo até legal, assim, né? Obviamente que a gente não colocava ele para a rua, porque é risco também, né? É Sim. importante que ele tenha um lugar para ficar. E quando ele não tinha para onde ir, a gente proporcionava algumas reinserções para ele. Né? Então, por exemplo, algum profissional levava, ia com ele num parque, ia num zoológico, enfim, ia dar uma volta, sabe? Ia num shopping, né? Porque é muito importante, né? Sim. Tá, aqui em Ribeirão tem um projeto novo, muito 10. Muito Uhum. 10. Eu não sei se eu posso falar nomes aqui, se eu Pode, fica à vontade. né? Que é Caminho da Paz, né? Eles entraram com um projeto de república. Cara, e é um trabalho assim, aqui em Ribeirão está sendo muito importante, porque esses acolhidos que não têm a família, que não acha a família ou não quer voltar para a família, porque também tem isso, né? Tem Sim. família que não quer a pessoa e tem o acolhido que não quer voltar para a família, E eu sabe? agora eu vou te interromper um pouquinho, Luan. Cara, como é interessante isso que você falou, que a família, ela de verdade, ela interna, né, ou ela vai até a clínica com o paciente ou com o acolhido, sabendo que ela não quer a presença dele de volta para casa. Só que eles não falam nem para o corpo técnico, muito menos para ele mesmo nos momentos de ligação. E aí o que acontece? Esse sujeito ele vai ter que voltar. Uma hora ou outra ele vai ter que acabar o tratamento, seja 180 dias ou seja mais. Mas aí o que acontece? Aí a família fica no desespero. E aí a desestrutura toda do tratamento. Vamos supor, o cara está entendendo a primeira fase, o cara conseguiu se desintoxicar mentalmente, fisicamente, biologicamente, o cara conseguiu entender o processo, fez lá o treinamento de habilidades sociais, participou de PPR, né, que é o programa de recaída. Depois veio lá, através das reuniões de psicoterapia de grupo, fez todo o conteúdo, só que aí no final de tudo a família não quer o cara de volta. Meu, que loucura, né? Daí vocês, como psicólogos, vocês têm que trabalhar demais. Loucura. É, é suado. E ainda, ô Jário, tem mais uma outra situação, né? Porque a gente fala família, né? Mas nem sempre família é um fator de proteção, né? Por exemplo, eu já peguei acolhidos que a mãe é usuária de crack. E aí, como é que esse acolhido volta para casa da mãe? Entende? Então, também existe isso, né? Nem sempre família é fator de proteção. Às vezes, família é fator de risco. Né? Então, tudo isso tem que ser muito bem trabalhado no tratamento. Uhum. Né? E eu estava comentando sobre a República, né? Sim. É um trabalho muito legal, porque esses acolhidos que, enfim, o que a gente acabou de falar aqui, que não vai voltar para a família, seja Uhum. por N motivos que a gente comentou, Uhum. ele tem para onde ir. Então, ele fica 6 meses na comunidade terapêutica, Uhum. fazendo o tratamento de dependência de álcool e droga, e depois ele tem mais 6 meses para ficar na República com um outro objetivo. Objetivo de quê? Estruturar sua vida. Arrumar um emprego, arrumar um lugar para morar, sabe? E se estruturar. Com o mesmo suporte que a comunidade terapêutica tem. Uhum. Então, na República tem um assistente social, ajudando a montar currículos, aí já é outro foco, entende? Arrumar currículo. Tem o psicólogo também, para que ajude ele nesse momento de reinserção na Uhum. sociedade, né? Então, eu falo que é um trabalho assim extraordinário, porque se você for colocar na ponta do lápis, é um tratamento de 1 ano. Sim. Né? 6 meses na parte de dependência e mais 6 meses na parte de reinserção para a sociedade. E tudo isso gratuito. Gratuito. Cara, é show de bola. Show de bola. Veio assim para somar muito esse projeto. Né? Inclusive, os donos do projeto são amigos meus. Né? Uhum. E muito legal, muito legal. Tá ajudando muito a galera aqui em Ribeirão.
Podemos chamar essa galera para poder fazer uma live aqui, fazer um movimento bacana aí, entender, né, esse processo de reinserção social e entendimento disso é fantástico. Quando trabalha isso, o sujeito ele se empodera dele mesmo, né? Você mostra para ele o caminho. E, cara, como é gostoso uma pessoa redesenhar a vida. Eu já tive presente nisso. Aqui no Instituto Padre Haroldo, eles têm uma residência terapêutica e é muito legal esse trabalho, porque, como você falou, você consegue elaborar o currículo do cara, você consegue vivenciar ele entregando o currículo, ele vibra todos os dias que ele volta de tarde, suado. Meu, eu entreguei 10 currículos. Depois, quando ele é chamado para entrevista, tem uma outra vibração. Cara, é muito louco esse processo. Bem legal. É muito joia. Uhum. Padre Haroldo, joia também, comunidade, né? Conheci o padre quando ele era vivo. Uma pessoa extraordinária, né? Fantástico, fantástico. Eu tive o prazer de conviver um pouco com ele nos últimos anos. E aí a ministração da missa, as intervenções que ele fazia, parava o carro no meio do nada, assim, vem para o carro, vem aqui, nós precisar conversar, chegue aqui. E aí começava a falar na cabeça do Corinthians. Então, assim, cada conselho que ele dava para nós, né, cada coisa que ele falava, cada posicionamento que ele tinha era fantástico. Fantástico. Imagino. E aí é o seguinte, né, vamos fazer uma paradinha aqui, quero dar uma boa noite para as pessoas que estão entrando. Então, ó, a Ângela está aqui conosco. Ângela, seja bem-vinda. Faça a sua contribuição na live, tá? Faça o seu comentário aí. Tem acompanhado bastante o nosso canal. A Cíntia está aí conosco também. Ela está seguindo o nosso canal lá e hoje está podendo estar aqui com a gente, desfrutando desse espaço aqui de conhecimento e de aprendizado, né? É, temos a Eliana. Eliana está acessando pelo YouTube também. Eliana, seja bem-vinda ao canal, tá? Aqui nós falamos um pouco sobre qualidade de vida, sobre o tratamento, sobre acolhimento, sobre saúde mental e as outras condições, tá? E hoje nós temos o título da nossa live, eu vou colocar aqui para vocês, o papel da psicologia na dependência química. Então, você que está entrando agora, não sabe do que se trata o assunto, é isso, nossa pauta aqui. Hoje nós estamos com o psicólogo Luan, né, falando um pouquinho sobre a parte da história, da trajetória que ele tem dentro de comunidade terapêutica e de tratamento dentro no manejo clínico. Então, você que está entrando aí, seja muito bem-vindo, tá? Tem aqui a Dijane. Dijane, seja bem-vinda, né, ao canal, está seguindo a gente também, está contribuindo lá nos nossos stories. Pessoal, aciona o sininho lá no canal, faz toda a diferença para nós, tá? Que a gente tem em todo o movimento, né, Lu? A gente debruça em cima de conhecimento, a gente faz os cards para poder divulgar para vocês, os materiais, estamos aqui online todos os dias. E vou aproveitar e falar esse momento. No mês de dezembro, eu vou fazer live todos os dias. Por quê, gente? Mês de dezembro para o dependente químico é um caos, né? Os caras que estão terminando o tratamento, os caras que estão em uso, festas, né? Os convites, né? Inclusive, eu vou fazer um card essa semana a respeito dos convites, como que eu devo agir quando eu sou convidado para um churrasco, quando eu sou convidado para um evento, né, onde eu estou saindo de um tratamento, onde eu estou tateando ainda as condições de vida de fora, eu preciso ter um acompanhamento, tanto psicológico quanto terapêutico, então vou falar sobre isso, né? E aí, dezembro vai ter live todos os dias. A Camila, Camila, seja bem-vinda, foi uma das nossas convidadas já por duas ocasiões, e também é uma colega tua, viu? Não sei se você conhece ela, mas a Camila, ela é uma psicóloga, voltada também na área da dependência química. Camila, não é, me recordo agora. Não consigo, a foto está pequena. faz Eu um acho que trabalho não. Prazer. legal, bem legal essa galerinha que está assistindo a gente aqui, tá? Então, vamos voltar lá. Luan, a gente falou um pouquinho sobre as condições do tratamento, né? As condições, os desafios um pouco dos psicólogos, né? Quando se trata do tratamento ou governamental ou particular também, que tem um trabalho muito mais
é um diferente do outro, embora a psicologia, né, ela fale uma mesma língua, mas são dois tratamentos, duas modalidades de tratamento, duas ofertas de possibilidades de tratamento, onde você tem que ter um manejo diferenciado, né, tanto para um lado quanto para o outro. Né? E aí, Exato. a importância do profissional psicólogo nesse setting terapêutico, né? Eu, na minha vivência aí, de longa data, dentro de comunidade, dentro de clínica, né, fazendo a parte operacional, e participando um pouco da equipe inter e multidisciplinar, eu faço uma leitura hoje que toda a comunidade, todo espaço aonde ele é, um espaço protetivo, ele desenvolve pedagogicamente, didaticamente através de materiais, que a gente já mencionou aqui, a função do psicólogo é extremamente assertiva. Porque, assim, o dependente químico, quando ele entra dentro do tratamento, ele está totalmente dilacerado em todos os sentidos. A gente falou um pouquinho aqui sobre a vulnerabilidade, que ele chega sem não ter um documento, sem ter um rumo, né? Aí tem aquele ditado sem eira e sem beira. O cara chega daquele jeito. O cara é usuário de crack crônico, usuário de cocaína crônico, usuário de bebida crônico. E aí, como que eu vou ajudar essa pessoa? Né? Como que eu vou desvencilhar essas questões que ele precisa se encontrar? Através da psicoterapia de grupo, através da psicoterapia individual, através do acompanhamento terapêutico, né? E aí, por isso que a gente trouxe esse tema, tá, gente? Tão importante aí, que é a área da psicologia dentro do tratamento. Que eu não vejo uma outra questão, né, Luan, para que a assessoria melhor o sujeito quando chega no tratamento. Essa vivência tua é fantástica, né, dentro de comunidade. E aí, hoje, você trabalha mais com o movimento clínico, né, trazendo aí as questões de família, que é importante. Fala um pouquinho para nós o seu desafio que você encontra nas famílias quando você atende uma família de dependente químico. Você estava falando aí, eu já estava pensando em algumas situações que aconteceram, né? Exatamente no fato da família. Uhum. Muitas famílias que eu conversava durante o tratamento do acolhido, só pelo fato de eu estar conversando com a família e explicando para a família como funciona essa questão da dependência, né, como que funciona, o porquê que o filho dela, o irmão dela, enfim, a pessoa que está acolhida se comporta dessa forma. Só pelo fato dela ter esse esclarecimento, se acredita que melhorava muito a relação entre acolhido e família, sabe? Porque existe o chamado codependência, né? Que é quando a família... a codependência, ela quase... Ela só não entrou por um triz na CID como doença, por alguns critérios, mas ela quase entrou Uhum. como uma doença na CID, sabe? E, e a codependência, só explicando assim para as pessoas que não sabem, né? Uhum. Quando a pessoa tem um dependente químico na família, né? O dependente químico sofre muito com o uso, né? E ele tem alguns comportamentos que vai incomodando aí a família, né? A questão social. Né? E essa família começa a ficar numa codependência desses comportamentos dele. Né? E a família começa a adoecer também. Por exemplo, ela fica com medo, ela começa a trancar a casa inteira, porque tem medo dele roubar alguma coisa, enfim, dando uns exemplos aí de codependência. Né? Medo de falar não, porque se fala não vai contrariar, então é melhor não contrariar, sabe? Então dá tudo que o acolhido quer, tudo que esse dependente quer, sabe? Isso são todos comportamentos de codependência, né? E é muito importante o trabalho com a família justamente por isso, porque é importante a família entender o que está acontecendo com esse acolhido, por que ele está assim, por que ele está tendo esses comportamentos, como funciona a dependência, como que ela age no corpo, como que ela age no cérebro,
né? Na parte psíquica, enfim. Então, quando a família tem esse esclarecimento e ela consegue entender também essa questão da codependência, as coisas começam a fluir Uhum. na relação dos dois, Sim, né? Do sim. paciente e família. E como é importante o envolvimento, porque assim, ontem a gente estava falando um pouquinho também na live do Silvio e a Lu, eles são donos de uma clínica particular, e aí é uma outra dinâmica, né? E aí a gente estava falando sobre isso. O envolvimento da família é tão importante quanto o dependente químico dentro da clínica. Por quê? Porque eu, quanto família, eu vou receber esse meu ente querido de uma maneira ou de outra melhor, né? Ele não estava se achando, agora ele foi lá, ficou seus momentos lá, teve acesso às ferramentas, né? Está vindo fazendo a reinserção social na minha família e volta para a comunidade. E aqui também eu deixo uma dica: você que tem comunidade, você que trabalha com isso, você que o coordenador técnico, você que é um diretor, precisa ser feito um, uma ferramenta para que faça a assessoria e acompanhe essa pessoa que esteja na reinserção social para a família. O que isso tem que ser feito? Um questionário, né? Porque assim, ele vai viver sensações diferentes. Vamos supor que eu tô acolhido dentro de uma comunidade, eu saio na quinta-feira e volto na segunda-feira. São quinta, sexta, sábado, domingo e volto na segunda. Então precisa ser colocado no papel as minhas sensações, as minhas emoções, o que eu fiz, como que eu agi de uma maneira de um convite, como que a minha família fez um churrasco de sábado à tarde, como que eu me comportei. Acho que tudo isso é interessante. Se você não tem ainda dentro da tua clínica, desenvolva esse material, aplique isso que faz toda a diferença, né? Exatamente. Você sabe que uma das coisas que eu sempre deixei claro para todos os acolhidos que chegam no tratamento é o quanto é importante a participação dele no processo, Uhum. sabe? Porque até nisso que você está falando, né? Dele começar a ticar aí seus sentimentos, a se perceber, né? O autoconhecimento. Para que isso aconteça, é importante que cada acolhido participe ativamente do processo, Uhum. não é? Então, é algo que eu sempre fazia um acordo com todos que chegavam na comunidade. Eu falava, olha, nós vamos fazer o nosso trabalho, mas é importante que você também participe do processo junto conosco, sabe? Essa era uma fala que não poderia faltar, né? Uhum. Porque é muito importante a participação de cada um, né, no processo. E o que é que você estava falando mesmo? Antes disso, eu me perdi. Da participação da família, da responsabilidade que a família tem diante do encaixe da Isso. harmonia do processo. Exatamente. Você sabe que no exterior, o tratamento de dependência, eu não lembro qual que é o país em específico, eu acredito que na Europa, não me recordo, mas o tratamento de dependência de álcool e droga é internado a pessoa e a família juntos. Sim. Eles fazem o tratamento juntos, sabe? Isso é uma evolução fantástica, né? E realmente é muito importante. É E muito assim, importante a família. eu vou deixar aqui uma deixa, né? Esses dias eu já estava conversando com uma pessoa bem interessante também, bem articulada no meio da dependência química, e a pessoa falou assim: olha, não existe ainda no Brasil alguma coisa parecida. Que você pega essa família, claro que tem que ter um certo recurso para que você fique aí seus 15, 20 dias internado quanto família. E aí, assim, 15, 20 dias sendo bombardeado com informações, né? Em relação a grupos de apoio, em relação a comportamentos, a leitura de comportamentos, em relação a atribuições de responsabilidades. Então, seria fantástico se a gente conseguisse implantar isso aqui no Brasil, né? Seria mesmo. E assim, disso tudo que a gente está falando é para que as pessoas entendam o quanto é importante a família no processo, né? Eu trabalhei muito tempo numa comunidade terapêutica daqui de Ribeirão Preto, que chama Fundação Harev.
É uma das comunidades mais antigas de Ribeirão. Eu gosto, assim, gosto muito deles, da fundação, gosto muito da fundação, são todos meus amigos. E a gente tinha um projeto lá, quando eu trabalhava lá, a gente criou um projeto de uma vez por mês a gente fazer uma reunião em grupo com as famílias dos acolhidos, presencial. Né? Então a gente montava e aí, obviamente, a família que queria ir, iam, né? Não eram todas, mas aquelas que estavam lá, a gente conseguia desempenhar um trabalho legal. Né? A gente fazia uma roda e fazia um trabalho em grupo. Né? Então, assim, ter esse contato com os profissionais que atendem o acolhido, ao mesmo tempo também atendendo a família, é muito importante no processo. Uhum. Legal. Pessoal, vou dar mais uma paradinha aqui, Luan. Vocês que estão entrando aí, né? A gente está quase aí um pouco mais da metade do nosso tempo. Faça o teu questionamento, deixa aqui a tua pergunta, né, em relação ao que você acha, né, que o psicólogo, se o papel da psicologia faz toda a diferença dentro do setting terapêutico, dentro do acompanhamento das famílias, né, deixa aí sua contribuição conosco para a gente fazer um ping-pong aqui, tá? Vou deixar aqui o meu marketing agora. É, Pessoal, você que tem alguma dúvida em relação ao nosso material, alguma dúvida ao nosso canal, tá aí um telefone, tá? Pode adicionar esse telefone no WhatsApp, tire a dúvida comigo, vou te escutar, vou te ouvir aí e vou te devolver da melhor maneira possível, tá? Você que gosta de contribuir com uma ajuda ao ser parceiro. Lá na vinheta, se vocês perceberem, tem um espaço para que você seja o nosso parceiro. O que é isso, Jairo? Não tenho grana, não tenho nada, mas eu quero ser seu parceiro. Tá. Você tem um psicólogo, você tem um dependente químico que está limpo aí há múltiplos anos, você tem um psiquiatra, você mesmo como codependente, uma família aí que queira falar aqui com as outras pessoas e trazer o seu conteúdo. Vamos lá, vamos trocar figurinha. Aqui é a tua casa, o teu momento. De repente você quer fazer contar a tua história de vida. Entre em contato comigo, né? Vamos ser parceiro nesse sentido. E você que queira, de fato, ser parceiro também, ajudando financeiramente o nosso grupo, porque, assim, tudo isso custa um tempo, custa dinheiro, né? Custa aí o nosso intelecto para poder desenvolver o nosso trabalho. Enfim, procure, né, os nossos canais também para que você consiga visualizar como um todo o nosso projeto. Né? E aí você que queira ser o nosso parceiro financeiro também, a gente está super aberto para que você entre em contato conosco. Tá bom, gente? O nosso título da live hoje é o papel da psicologia na dependência química e hoje a gente está conversando com o Luan. O Luan tem uma baita experiência na área da psicologia clínica e também na área da psicologia dentro de comunidades terapêuticas e está trazendo para nós o conteúdo dele hoje. Tá? Luan, eu queria fazer uma pergunta para você. Assim. Hoje, você desenvolve um trabalho com os familiares, você desenvolve um trabalho até quem não é dependente químico, né? Que essa é a tua função hoje, né? A gente estava falando nos bastidores que a tua tendência foi desconectar um pouquinho da área da dependência química e voltar os olhos para outras pessoas que também precisam de ajuda. Né? Tem outros tantos transtornos aí para serem entendidos, para serem compreendidos, para serem orientados, né? E aí, o que hoje você entende que aparece mais na sua clínica? Né? Se é a codependência, se é a dependência química ou se é outro tipo de transtorno. E que você por qual razão hoje você é mais procurado para poder fazer os atendimentos? Você fala num geral, assim, não só dentro da área de dependência de álcool e droga. Isso, no geral. E que hoje te ligam e falam, socorre aqui, estou precisando de ajuda. Cara, muita ansiedade. Transtorno de ansiedade. É uma das coisas que eu mais vejo, assim, no consultório hoje. Talvez pela pandemia,
Uhum. né? E é engraçado, é interessante a gente falar sobre isso, porque por mais que às vezes não atenda a pessoa propriamente dito como o dependência de álcool e droga, mas aparece muito nas sessões de terapia, pessoas com problema com álcool e droga, sem ser o problema principal, entende? Uhum. Tem Subsequente. aquela. Exato. Então, assim, muitas pessoas que desenvolvem alguns transtornos como ansiedade, depressão, enfim, e que estão relacionadas à dependência de algo, Que sabe? legal. Então, a dependência. Porque se a gente falar de vício, né, não existe só as drogas, né, aí, psicoativas e, e o álcool. Uhum. Né? Existem vários tipos de vício, como, por exemplo, vício de jogo, vício de compras, Uhum. né? Vício em pornografia. Então, assim, vício no cigarro, né? Falar em cigarro, a gente tem uma pessoa aqui que deu boa noite. Você conhece essa pessoa? Qual? A A doutora, Sandra? doutora Sandra A Marques. doutora Sandra Marques? Não É. conheço. Ela é uma das diretoras do Cratode e faz um trabalho em relação ao tabagismo fantástico. Que Fantástico. legal. É Procure muito ela. importante. Uhum. Vou procurar ela, vou segui-la. Você sabe que lá na Fundação Harev, a gente conseguiu, há alguns anos, parceria com um órgão público direcionado a essa questão do cigarro, ajudando os acolhidos a pararem de fumar, fazendo um tratamento, sabe? Com o médico, com um medicamento, a gente conseguiu isso gratuito. Foi O muito adesivo. legal. Assistente social lá, show de bola. Uhum. Legal, É legal, porque muito assim, importante. é um desafio para as pessoas falarem sobre o antitabaco, né, nas comunidades terapêuticas. Porque tem um momento de fumar, não, vamos no fumódromo, vai aquele monte de gente, né? E aí quando você fala de tabaco zero dentro de uma instituição, fala, opa, será que eu vou ficar mesmo? Será que eu não vou sair rapado daqui, né? O que vai acontecer, né? Exatamente. Eu tenho um amigo meu psiquiatra que ele sempre fala isso. Ele fala, quem vai tratar de dependência tem que eliminar todos isso, todos de uma vez. Ele é super a favor disso, sabe? Obviamente que isso não é uma escolha do profissional, é uma escolha da pessoa, né? Então a pessoa tem que ter o desejo de querer parar ou não, né? Mas aqueles que querem, eu acho muito interessante também, Uhum. sabe? Acho muito interessante. Legal. Tem aqui um comentário da Cintia, olha que legal, ó, em relação às famílias, né? Percebo que as famílias são resistentes em aceitar que também estão doentes. Acredito que a codependência teria que ser mais falada em algumas comunidades, porque ambos sofrem adictos e familiares. Verdade, verdade. Ah, é verdade, porque assim, a família vamos supor assim, a família tem um filho que é dependente, tem o vício, né, de álcool ou droga, né? E a família entende que o problema está com ele. Ela não tem nada a ver com isso, né? Quando na verdade tem, né? Porque ela faz parte do ciclo social. Então, obviamente, tem as interações, né? E uma coisa esbarra em outra, né? Uhum. Então, sim, tem razão, né? É muito importante trabalhar essa questão familiar, sabe? Tentar trazer ao máximo a família para o tratamento, Uhum. né? Volto a falar, na Harev, além da gente fazer esses encontros, a gente tinha um grupo também de família, sabe? Onde a gente conversava, trocava informação, porque é muito importante trazer a família para o processo. Em uma clínica particular que eu trabalhei, toda visita eu acho isso fenomenal. Era obrigatório ela passar por atendimento com o psicólogo antes de ter a visita. E eu achava isso muito legal, porque
falando aí da psicologia no papel, no tratamento da dependência de álcool e droga, nós fazemos psicoterapia individual, né, no tratamento, e nós fazemos atividade em grupo. Então, assim, a gente tem muito contato com o paciente, né? E quando a família vem visitá-lo e ela passa pelo profissional que atende esse acolhido, é muito importante, né? Seja, obviamente, por todos os profissionais, não só pelo psicólogo, né? Mas assistente social, ou psicólogo, todos os profissionais. É muito importante que a família passe por esses profissionais, sabe? Para entender como é que está o processo do acolhido no tratamento, para entender como lidar com ele, para expor as dificuldades que a família tem, às vezes, de se encontrar com esse acolhido, sabe? Então, esses profissionais que trabalham no tratamento, eles vão fazer ali o papel de intermediário entre acolhido e família, né? Então, eu acho de extrema importância isso. A gente fazia esse trabalho e, assim, era muito legal mesmo. Porque as visitas tinham, não vou falar 100%, mas 96% de avanço na relação entre os dois, sabe? Quando acontecia isso. Quando a família passava pelos profissionais antes da visita. Uhum. É interessantíssimo esse link, né, entre a família, o acolhido e a instituição, né? E o papel de quem está intermediando tudo isso, né? Porque o conselheiro terapêutico ele tem uma função ali de extrema importância, né? É bem certo que o psicólogo também existe ali uma função primordial dentro do tratamento, porque ele tem as condições de avaliação, né? Do que no momento que está sofrendo ou passando aquele paciente. E aí a doutora Sandra vem me corrigir aqui, ó, viu? Desculpa, viu, doutora Sandra? Ó, ela é coordenadora estadual do Programa Nacional de Controle do Tabagismo de São Paulo. Então, Muito jóia. ela é a pessoa melhor para se falar sobre essa questão do tabagismo. Né? Com certeza. É legal você falar que a comunidade que você trabalhou fazia esse protocolo, porque existem muitas outras que quando na triagem mesmo, a família pergunta, aqui pode fumar? Então ele não vai ficar. A família começa a reforçar essa questão para que ele não fique. Né? E aí na triagem também, se não é falado, se não é mencionado pela família, na hora de separar os bens, você já vê lá uma sacola, uns 30 maços de cigarro ali para poder passar todo o tempo de internação. É uma questão que a gente precisa trabalhar, uma questão que precisa orientar as pessoas, né? Porque a nicotina é uma doença de dependência química. Sim, é um vício, né? É um vício que faz muito mal. Né? E por isso que eu disse para você que esse meu amigo psiquiatra, ele fala muito isso. Ele fala que quem entra para eliminar um vício de droga ou de álcool tem que eliminar todos, até o cigarro. Uhum. Né? Porque o cigarro, ele obviamente reduz a ansiedade, o estresse, né? Ele ajuda nisso, né? Então, ajuda no sentido mascarando, né? Como a droga psicoativa faz, né? O álcool, a cocaína, a maconha, enfim, eles vão mascarando os sintomas, os sentimentos que nós temos, né? E isso é muito ruim. Porque se eu me sinto mal, vamos supor, foi feita uma intervenção com o acolhido, e aí a hora ele sai furioso, ele sai nervoso, ele sai querendo falar um monte de coisa, aí vai para o fumódromo, aí fuma 2, 3 cigarros. Tipo assim, é um formato da substância, mas dentro da clínica. É o mesmo comportamento, só muda a substância que ele está usando, mas o comportamento, a atitude é a mesma. Exato. Então, se tivesse uma substância de escolha dele ali, ele com certeza iria usar.
né? Exato. Se a gente enxergar dessa maneira, a intervenção ela é muito positiva nisso, né? Então, assim, eu vou sentir chateado, eu vou fumar um cigarro. Eu vou sentir contrariado, eu vou fumar um cigarro. Vou sentir feliz, eu vou fumar um cigarro. Peraí. A gente tem que diferenciar essa questão e colocar sim que é uma dependência química. Tabaco é uma dependência química, né? E aí o que acontece? A gente fala, né, dentro de comunidade terapêutica, que o café ele é algo que dá uma amenizada, né? Na hora que você toma uma xícara de café, parece que tudo dá uma baixada na tensão. E cigarro também eles entendem assim, mas na verdade são comportamentos, como você falou. Se a gente ia analisar os comportamentos, se tivesse substância de escolha, eu ia usar. Claro. Se a gente for parar para pensar, né, a cocaína, cara, a cocaína ela age de uma forma no organismo que ela dá o prazer maior do. Não existe nada que dê mais prazer do que o uso da cocaína. Né? Isso causa um impacto assim muito grande no nosso psicológico, né? Que se causa no nosso corpo físico e também no nosso psicológico. Né? Então, assim, é a busca do prazer. Você pode ver que é muito comum em comunidades terapêuticas, eles, na hora do almoço, da janta, eles fazem um prato desse tamanho, não é? Café, a rodo, cigarro, a rodo, né? Então, assim, comida, cigarro, café, isso tudo é o quê? É busca de prazer. O E a comportamento é atitude o mesmo. compulsivo, né? Compulsiva. O Comportamento comportamento, percebe que o comportamento é o mesmo do uso. Né? Eu achei muito interessante, eu já vi muito em alguns lugares que eu trabalhei, o dependente de álcool andar com uma garrafinha de água no bolso. O que remete a andar com uma garrafinha no bolso? De água, uma garrafinha de água, né? O que remete a uma garrafinha de água no bolso? um corotinho. Um corotinho. Exatamente. Então, assim, se você começar a observar, você vê muitos comportamentos de uso no dia a dia ali da comunidade. E a gente tem que ter esse olhar, né? Tem que ter esse olhar mais criterioso por Tem que ter causa esse desses olhar. comportamentos, né? Você falou dos conselheiros. Cara, essa equipe que trabalha no tratamento da dependência de álcool e droga, a equipe enquanto um todo, é que cada lugar tem uma certa equipe, né? Tem lugar que tem médico, tem lugar que não tem, né? Mas psicólogo, assistente social e conselheiro é a base ali, né? É a base. Nessas comunidades custeadas pelo governo, é considerado como primordial. Né? A base é isso, ter conselheiro, psicólogo e assistente social. Né? Então, assim, eu falo num conjunto, assim, de um todo. Todos que trabalham na comunidade, nesse tratamento, têm que estar muito bem alinhados, sabe? Porque é muito importante o trabalho de cada um ali dentro, é extremamente importante, sabe? Você falou do acolhimento, logo na entrevista inicial, quando a pessoa chega na comunidade, né? Nós tínhamos o costume de fazer sempre com a equipe como um todo, né? Fazia a avaliação com o psicólogo, com o assistente social juntos, e depois que eles passavam por nós, era encaminhado para o conselheiro, onde ele tinha um momento com o conselheiro, até de interação e checagem das coisas, orientações, quem realmente, o papel do conselheiro na triagem era passar todas as orientações, porque quem fica com o acolhido o período todo é o conselheiro, né? É ele que está ali. Assim como quando a família vinha fazer a visita e passava, os profissionais passavam pelo conselheiro também, né? E principalmente eu, enquanto psicólogo, eu tinha uma ligação muito direta com os conselheiros, sabe? É uma relação que é muito importante ter, porque vocês que ficam o tempo todo, né, junto ao acolhido. Então, precisa ter essa parceria. Então, assim, toda a equipe que trabalha precisa estar muito bem alinhada, sabe? É muito importante para o tratamento do acolhido. Sim. Até mesmo porque a gente vai discutir esse caso depois, né? A
gente vai reunir com toda a equipe e todos vão colocar o olhar Exato, técnico, o olhar do que você entende daquele acolhido. E aí exato. ele é singular, ele não é igual aos outros, né? E aí precisa ter um cuidado no manejo depois de uma reunião de equipe, onde você vai discutir o caso de cada um deles. É. Luan, estamos chegando no final, né? Queria ficar mais tempo aqui com você, mas Pô, que pena já. Passou rápido, né? vamos articular um outro momento para a gente trazer outro tema aqui interessante, tá? Vamos sim. Obrigado de você ter aceitado aí o convite do Recuperação em Foco para poder estar aqui discutindo a respeito de um assunto tão importante, né? Que é a psicologia, né? Dentro do tratamento, o que ela significa dentro do tratamento da dependência química e o que ela tem a ver também na junção de dependente químico e familiar, né? Que também é a articulação da área da psicologia, fazer com que isso fique um pouco mais harmônico, né? Bem certo que cada um tem a sua parte de responsabilidades, tanto dependente quanto familiar, mas, né, a psicologia ela vem nos ajudar a entender um pouco melhor os dois lados, né? É, Então, exatamente. E também colocar, eu falo que colocar uns limites, né? Porque devolver a responsabilidade para eles, né? Porque muitos acham que a responsabilidade é nossa que trabalha com isso, né? E não é. A responsabilidade é da família e do próprio acolhido. Eles têm que fazer acontecer, não somos nós. A gente só ajuda. exatamente, porque tem familiar que fala, segura o meu PO aí, que eu tô indo. Isso, e o acolhido também, né? Ó, não, fala com o psicólogo lá e ele É, resolve para mim, né? Não, não é assim que funciona. A ah, não. responsabilidade é da pessoa, não minha. E quando ele enxerga isso, tudo muda, né, de figura. Exato, Tudo muda de figura. Bom, pessoal, exatamente, exatamente. quero agradecer vocês que participaram com os comentários, com os compartilhamentos da live, com a presença de vocês aqui, né? E agora eu queria, Luan, que você falasse uma mensagem aí para as pessoas, né? A gente está no momento de confraternização, né? Um momento de cuidado com a saúde mental, principalmente dos residentes que estão saindo de clínicas agora nesse momento para poder fazer a primeira ou a segunda ou a terceira fase da reinserção social para as famílias. Queria que você deixasse uma mensagem aí para as famílias e para o pessoal que está saindo de reinserção social. Tá. Bom, eu acho muito importante nesse período aí de Natal, Ano Novo, a gente realmente pensar no que realmente importa. Pensar no que realmente importa, sabe? Que é os momentos que a gente passa com nossa família, né? Praticar aí bastante o amor, a empatia, né? A compreensão, se colocar no lugar do outro, trabalhar bastante os limites, no caso desses acolhidos que saem agora para curtir as festas com os seus familiares, né? Então, assim, primeiramente, pensar o que realmente importa, que são os laços familiares, né? Uh, e pensar nos limites, sabe? Eu falo isso não só para dependente, tá? Eu acho que todo mundo deveria pensar nos limites, porque o que traz muito mal-estar para o ser humano são os excessos. Uhum. Excessos, né? Excessos de extremidade e falta também, né? Esses extremos que faz a gente não ter qualidade de vida, né? Então, controle de, de, de tudo, sabe? Até de intriga. Controle de briga, controle de alimentação, controle de bebida. Eu acho que tendo um equilíbrio aí você consegue ter uma qualidade de vida melhor, Uhum. tá? Então, assim, acho que é importante nesse final de ano pensar realmente no que importa, sabe? Porque essas coisas de materiais que a gente vê assim socialmente são meio supérfluos, né? Curte com a sua família, aproveita o momento que são únicos, né? A gente não sabe quando que vai ter o momento de novo, né? Uhum. A gente passou aí por um período de pandemia, onde assustou muitas pessoas, sabe? A gratidão
de estar aqui, de estar com saúde, de estar com as pessoas que a gente gosta, de conseguir passar uma data comemorativa com alguém que a gente ama, né? Porque muitos perderam, né? Algumas pessoas perderam algumas pessoas nessa pandemia. Então, dar valor realmente é o que importa, sabe? Essa interação entre as pessoas, né? Acho que é Legal. basicamente isso. Se você quiser complementar com algo. Eu acho que a importância, né, da chance, agora dizendo para o acolhido, né, da oportunidade que ele está tendo de resgatar alguns valores e princípios nesse momento de internação, para que ele consiga, de fato, viver em harmonia com a família. Né? Porque eu falo pela minha história, Luan. Eu sou um dependente químico e na minha última internação eu encarei mesmo com uma responsabilidade enorme. E falar, não, eu preciso resgatar algumas coisas, porque um dia eu vou ver meu pai, um dia eu vou ver minha mãe, um dia eu vou estar ali junto com os meus irmãos. E aí? Porque assim, a doença de dependência química ela foi instalada. Por quê? Por causa do Jairo ter usado substância e ter feito comportamento totalmente inadequado que vão contra os princípios que a família tem. E aí a doença da codependência química, ela é instalada. E agora? Eu vou voltar. Então, assim, isso que você falou, levar em consideração o que realmente importa, a família, o poder que a família tem, sabe? E essa questão de responsabilidade, trazer para mim a minha parte da responsabilidade. É puxar para mim o que é meu e deixar que os outros resolvam o que é deles, né? E aí, eu acho que tudo isso a gente tem que levar em consideração também com Deus. Procura Deus, procura a tua espiritualidade, procura o teu eixo, procura. Porque, assim, a dependência química toma tudo da gente, inclusive a parte espiritual. Né? Inclusive o porquê que eu estou aqui, por que eu devo estar aqui, né? O porquê que eu sou isso aqui, onde eu quero ir, o que eu quero me tornar, o que eu posso ofertar para as pessoas. Então, pense na espiritualidade, né? No porquê que é dessa data de Natal, né? Por que está tudo acontecendo assim? A gente está celebrando. Exatamente. Eu acho que é esse o efeito que a gente tem que ter hoje, né? Trazer responsabilidade quanto ser humano, mas também ter o olhar harmônico, porque eu vou ter que conviver, não vou poder riscar do meu livro pai, mãe e nunca mais ver. Uma hora ou outra eu vou ter que encarar a responsabilidade. Vai doer? Vai. E aí? Eu tenho que estar preparado. Então é isso que realmente importa, né? Essas sensações serem orientadas, né? Serem percebidas por cada um deles. Acho que é isso. É o foco, né, Jair? É ter foco, né? Não desviar o foco. Isso é o que eu trabalhava muito com os acolhidos, sabe? Por que você está aqui? Por que você quer uma melhora? É isso que você tem que seguir, né? E não desviar o foco. Ah, é Natal, festa, Ano Novo, bebida. Não desvia o foco, sabe? Uma vez um acolhido chegou para mim, chegou no atendimento e eu perguntei para ele quais são os seus objetivos com esse tratamento. Ele falou, não sei. Ele estava perdidaço, né? Uhum. Ele falou, não sei. Eu falei, tá bom, então eu vou te ajudar a pensar. O que você não quer na sua vida mais? Aí ele falou, Uhum. cara, eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo, eu não quero mais aquilo, eu não quero mais aquilo. E foi falando. E aí eu falei para ele, então esses são seus objetivos. Pega tudo isso que você não quer e inverte. Se você não quer mais discutir com a sua família, então você quer ter uma boa relação com a sua família. Uhum. Sabe? E esse exercício é muito importante, porque aí faz a gente ter foco. O que Sim. eu quero para minha vida? Quais são meus objetivos? Ah, eu não sei. Se você não sabe, então começa pelo que você não quer. Isso Exato. você sabe responder, né? Uhum. Então, assim, essa eu acho que é uma mensagem importante para esse final de ano, para esses acolhidos que vão sair para as festas, né, para comemorar com as famílias. Uhum. Foco, né? Vá em busca daquilo que você quer, vá com um objetivo, né? Uhum. Porque todo tratamento é custoso, todo Sim. tratamento precisa de empenho, né? Uma pessoa que quer emagrecer não emagrece não fazendo nada, precisa de empenho e de dedicação, sabe?
Então, quando você quer sair dessa, é importante, muito importante você ter dedicação nisso. Então, sempre com foco e ser ativo. Sempre ser ativo. Por isso que muitos falam, é a arte de se contrariar. Porque você quer mudar um hábito. E toda mudança de hábito você tem que se contrariar. Né? Volta a falar, a pessoa que quer emagrecer, ela tem que mudar o hábito. É o movimento contrário. É o movimento contrário, você vai se contrariar, entende? Porque você não vai comer aquilo que você comia. Então, assim, toda mudança de hábito é um ato de se contrariar. Então, é muito importante que mantenha o foco, né, no que você quer para a sua vida e siga nisso, ativamente, sabe? Legal. Senão não muda. Perfeito, perfeito. Fechou? Bom, pessoal, obrigado pela participação de vocês. Continua conosco, curta o nosso canal aí, compartilhe. Amanhã tem mais conteúdo, tá? E, Luan, obrigado novamente pela participação. Vamos articular um outro momento para a gente discutir, tá bom? Vamos sim. Gostei muito, foi um prazer aqui estar contigo. Vamos combinar aí, logo mais sai uma outra live aí. Legal, Espero que as pessoas tenham gostado, que de alguma forma eu tenha ajudado, tenha esclarecido algum assunto. E o que precisar, podem contar comigo, né? Me procurar aí nas redes sociais. Eu vou deixar o seu telefone aqui, tá? Legal. Pessoal, aí, ó, tem o arroba do Instagram do Luan, tá? Entre em contato com ele pelo celular também. Você que está aí na região de Rio Preto, é isso? Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Acesse aí a rede social e o telefone, ou você também que procura aí uma ajuda psicológica, tem aí acesso também ao contato do doutor, e aí ele com certeza vai poder te acolher e poder te orientar de uma melhor maneira possível, tá? Pessoal, obrigado, né? E fica só um minutinho a mais, Luan, que a gente tô finalizando aqui, tá bom? Ok. Pessoal, fica com Deus e até a próxima. Até mais, gente. Tchau, tchau.